a todos que estão videologados conosco nesta tarde. Vamos adorar ao nome do Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, Senhor, eu já conheci o mais doce amor que me resgatou e hoje livre sou. Tua presença, Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do
queremos por tua glória, Senhor, tua glória, Senhor. Não há nada melhor, não há nada maior a que se comparar a esperança viva, tua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Aleluia. Todo este lugar, teu Espírito desça, nós queremos tua presença, o fogo do Espírito não se apagará. Teu Espírito desça, nós queremos tua presença, o fogo do Espírito não se apagará. Queremos então cumprimentar os irmãos e irmãs que nos acompanham em mais uma programação da Juventude com paz, oração e união. Com este louvor maravilhoso que de imediato atraiu a presença do Senhor, não ele por si, não é, irmã Ana Paula, mas pelas palavras que foram ditas com sinceridade. Nós iniciamos então essa programação sentindo a doce presença do Senhor e com liberdade. Temos aqui a presença da irmã Adolfo, que vai estar comigo nesta tarde, me auxiliando nesta programação, juntamente com as demais irmãs que estão escaladas, e é linda. Vamos então falar a respeito deste programa, que é um órgão de evangelismo e divulgação dos trabalhos da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Você que está chegando neste vídeo, que de repente recebeu a indicação do YouTube, não é verdade? Ficou curioso, clicou. Você é muito bem-vindo a essa programação que tem o intuito de trazer a você algo da parte de Deus nessa tarde. A Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração tem sua sede na Avenida Farrapos, número 312. Onde estamos transmitindo esta programação maravilhosa. Porque mesmo em pandemia, não é, irmã? Nós temos visto que o Senhor tem trabalhado e não tem nos deixado vazios. Temos, graças a Deus, essa programação. Sim. E o que a irmã tem achado dessa programação? Uma bênção, uma edificação para os jovens. Sim, para os jovens, para os adultos, para as crianças. Sim. Não temos estado vazios não nesse período. Pelo contrário, nós temos experimentado, irmã Victória, um avivamento da parte do Senhor, não é verdade? Porque pense em você. Aqui em Porto Alegre nós estamos na bandeira preta, né? Que é uma bandeira muito restritiva, no qual impede alguns trabalhadores até
de exercerem suas funções devido ao avanço do Covid. Mas, e isso também pelo decreto, né, que foi estabelecido, as portas da igreja física está fechada, não é verdade? Por que eu ressalto física? Porque a igreja somos eu, a irmã Victória, a irmã Marcela, a irmã Prisca que está nos ajudando. E a palavra do Senhor, a igreja do Senhor não pode parar. Não pode parar. Victória? E não tem parado, pelo contrário, nós estamos avançando, né? Avançando. E nós vemos a ação do Espírito de Deus enchendo as nossas vidas, fazendo sentir a cada momento em que oramos e louvamos o seu nome, o seu agir, o seu mover, não é? Mesmo estando em casa, nós sentimos a presença de Deus quando os irmãos estão aqui adorando a Deus, louvando o seu nome. Nós Isso podemos é precioso, sentir, né? Sim. E nós continuamos acesos na presença do Senhor. A palavra diz que o fogo arderá continuadamente sobre o altar e não se apagará. E essa programação, ela tem o intuito, irmã Victória, de manter essa chama acesa no coração dos jovens. A irmã testemunhou que tem sentido a presença do Senhor com essas programações em casa. Então, já que tem servido para nós, porque para mim também, você também tem o dever de participar deste movimento. Você pode não estar aqui neste momento, né? Mas quem sabe amanhã ou depois, né? Deus é poderoso. Mas aí de casa você pode também fazer parte desse movimento espiritual, fazendo o quê? Clicando no gostei, no joinha, no me gusta, no like, como você quiser, em qualquer língua que desejar. Você pode ali clicar em gostei e compartilhar essa programação, não é? Sim, exatamente, compartilhar. É o segredo. Sim. Eu costumo dizer que não há evangelismo mais fácil na face da terra do que este. Em 2, 3 cliques você pode alcançar uma alma sedenta, uma alma que mediante esse isolamento esteja faminta por algo de Deus. Nós temos observado, irmã Victória, que os índices de suicídio, de depressão têm avançado nesse período de isolamento. Isso é muito triste, porque uma alma que tira a sua própria vida, uma alma que violenta a si mesmo, ela está vazia de Deus. Sim. Ela não entende que a vida dela foi gerada por um propósito, por um fim perfeito. Nós temos aprendido isso nas EBDs, não é, minha irmã Vitória? Exatamente. Que é um plano ideal, né? E que coisa gloriosa saber que Deus, quando nós éramos massa informe, no original diz até um embrulho, como aprendemos na EBD, um embrulhozinho, sem forma, sem estrutura, sem nada. Você é um embrulhozinho. Já tinha um plano de Deus estabelecido para a tua vida. Isso é muito maravilhoso. Ele pode parecer romântico para quem ouve de fora e não entende as coisas de Deus, mas para nós que entendemos, que discernimos coisas espirituais com espirituais, entendemos que é a verdade de Deus para nós. Deus te constituiu, Deus fez que tu nascesse para um plano extraordinário. E não vamos desperdiçar essa vida, né? Que é a única oportunidade que temos de cumprir este plano ideal. Que coisa linda, né, irmã Victória? Maravilhosa. A irmã Victória. Como? Maravilhosa a obra de Deus. É maravilhosa. A irmã Victória nasceu na presença do Senhor com os pais crentes, servos de Deus, instruída ali no caminho que deve andar desde do seu nascimento, né? E nós vemos, eu gostaria de, não sei se hoje eu poderia falar nesse assunto, mas eu gostaria de, em outra oportunidade que estivesse na presença, não só da irmã Victória, mas de todas as irmãs que estão aqui, que têm a mesma faixa etária e basicamente foram nascidas nos braços do Evangelho, a diferença que há, não é verdade, irmã Marcela? A diferença que há num jovem que desde do início da sua juventude, na sua infância, já tem intimidade com Deus, já tem comunhão com Deus, já desfruta de algo que a grande maioria dos jovens, infelizmente, nem sabe o que é. E por não saber o que é, com certeza desprezam, né? Tem aquele conhecimento superficial cheio de preconceitos, cheio de coisas que o sistema do mundo impõe, não é? Mas os irmãos que
que estão em casa, que também compartilham dessa mesma experiência de ter nascido no lar cristão, de passar sua infância, sua juventude, sua primeira etapa da juventude na presença do Senhor, sabe do que eu estou falando. Eu também nasci no lar cristão, mas por um longo período da minha vida eu não era nascida de novo. Então, eu acabei por não experimentar uma comunhão tão intensa com Deus quanto a que eu tenho hoje. Mas sempre há tempo, a palavra diz que ainda há lugar, que a casa do Senhor, que na igreja ainda há lugar. Então é sempre tempo de nós voltarmos no lugar onde caímos, ou se nós não atentamos ao Evangelho, quando ele nos foi proposto, de voltar ao lugar onde caímos e recomeçar, porque o Senhor está de braços abertos, não é verdade? E na tua mocidade, na tua adolescência, você que é muito novinho, Deus quer te usar. Deus não quer usar esse jovem, meu filho. Claro que quer. E o que Deus tem para esse jovem? Muitas coisas. São inefáveis, né? São coisas que no inefáveis. Espírito nós sentimos. São Não coisas dá pra difíceis. descrever. Não, exatamente, com a mente humana a gente não consegue entender, mas no Espírito nós entendemos que Deus está trabalhando em nós, nos mudando, neutralizando, mortificando a nossa natureza terrena, para que nós possamos experimentar o melhor de Deus. Eu estou muito falante hoje nessa programação, né? Mas, queridos, nós temos hoje um assunto muito relevante que a irmã Victoria nos trouxe como sugestão, e uma sugestão muito atual, que eu, na verdade, não conhecia os termos, mas nós comentando, né, conversando, nós percebíamos que este assunto que a irmã Vitória vai nos trazer é uma realidade extremamente atual. E para a juventude é de extrema importância que nós não venhamos a cair nas ciladas que estão dentro deste assunto, deste tópico, que logo em seguida, depois dos louvores que vão ser entoados pela irmã Ana e pela irmã Evelyn, nós traremos então a vocês. Enquanto isso, não é, irmã Victoria? Você tem a oportunidade de deixar o seu like, de compartilhar. Sim. Nesses momentos de louvor. Você pode compartilhar com seus amigos, seus familiares, seus colegas. Estará ganhando talvez uma alma para o reino de Deus. Sim, nós sabemos que nesses tempos as pessoas passam muito tempo no seu celular, e quem sabe o teu status com essa programação pode chamar a atenção, né, de alguém que necessite ouvir palavras vindas da parte de Deus e que necessite estar atento para os assuntos que traremos aqui logo em seguida. Então eu peço à irmã Prisca que coloque a cortininha, e logo em seguida as irmãs estarão louvando novamente ao nome do Senhor. Sopra com o vento, o avivamento, enche todo este lugar. Sopra com o vento, o avivamento, enche todo este lugar. O Espírito desça, nos queremos tua presença. O fogo do Espírito não se apagará. O Espírito desça, nós queremos tua presença. O fogo do Espírito não se apagará. 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 Aleluia! Vamos adorar ao nome do Senhor novamente, e desta vez em inglês. Uma língua internacional falada em todos os países e muito importante. Que cada vez mais possamos aprender a língua do inglês, pois é fundamental. Vamos cantar o hino Oceans, creio que é bem conhecido. Glória a Deus, vamos adorar.
You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may feel, and then I find in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Your grace abound in deepest waters, your sovereign hand, you be my guide. Where feet may fade and fear surrounds me, you never fade, and you won't start now. And I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Oh, Spirit, Spirit, lead me where my trust is with the borders. Let me walk upon the waters, wherever you'd call me. Take me deep, and my feet can ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is with the borders. Let me walk upon the waters, wherever you'd call me. Take me deep, and my feet can ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is with the borders. Let me walk upon the waters, wherever you'd call me. Take me deep, that my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours. You are mine.
este louvor maravilhoso, voltamos então para dar continuidade à programação. E uma coisa que eu acho linda é ouvir cantando as pessoas, enfim, as jovens cantando em dupla. E não sei se vocês perceberam a delicadeza daquela segunda voz, que coisa linda, né? Nós podemos nos alegrar, ficar encantados e ver que as irmãs receberam algo de Deus e que este algo de Deus é usado única e exclusivamente para a glória do nome do Senhor Jesus. Que coisa linda. Irmã Victória, nós temos muitas participações. Sim, temos o irmão Gia Felipe, a irmã Esther da Silva, Priscila Fonseca, Rochelle Martins, Prisca, Maria Eduarda, Paola Cruz de Puerto Rico, Cláudia Eduardo, Leiliane Cardoso, Taine Alves, Tamires Café, Michele Biassi, da área Boa Vista do INCRA, Ezequiel Pinheiro, Larissa Roque, Graciela Godoy, Celi Marinho, dizendo que chegou atrasada porque não recebeu a notificação do YouTube. Eu, por exemplo, eu não recebo notificação alguma do YouTube acerca das programações. Por mais que eu tenha ali me inscrito, ativado o sininho, faça todos os recursos possíveis, eu não recebo notificação. Então, mesmo se você não receber notificação, você sabe o horário da programação, corre para o canal do YouTube, porque com certeza a sua programação vai estar no ar, apesar de não receber notificação, jovem. Salete da Silva, Eduarda Ribeiro, Fernanda Machado. Ai, só as bênçãos bênçãos essa programação. Marta querida. Guiar Pedroso. Olha só, olha a irmã Marta Guiar Pedroso, como eu, é uma jovem adulta, que coisa linda. A irmã Marta vai lembrar disso, mas é como eu havia dito antes. Esse programa, ele é feito pela juventude, né? As pessoas que são aqui escaladas são jovens, mas é um programa voltado para todos, para a igreja, para todos os departamentos. Se você está na velhice e se considera jovem, você é muito bem-vindo para estar aqui conosco, para compartilhar esta programação, porque com certeza Deus vai falar conosco, vai falar contigo e vai falar com a alma que você compartilhar esta linda programação, e não só essa, mas todas as demais que ocorrem neste canal da Rádio Restauração Online, e também no canal oficial do Ministério Restauração, onde lá, irmã Victória, são ministrados, são transmitidos os cultos, que agora são só lives, somente com a equipe técnica, e culto da União Feminina, que haverá daqui a pouquinho, e culto de domingo, culto de terça, culto da juventude também do Ministério Restauração, que são bênçãos de Deus para a nossa vida. Você pode aproveitar que ainda estamos aqui, são 2h04, você pode compartilhar, temos bastante tempo ainda e bastante coisa de Deus para ouvir. Enquanto a irmã Prisca coloca um videozinho que dará a introdução ao assunto, eu peço então que a irmã Victória nos passe então e nos explique e nos diga qual é o assunto de hoje à tarde, e que você, jovem, precisa estar informado acerca disso para não cair em armadilhas. Irmã Victória, tu tens liberdade para dar a introdução. O nosso assunto de hoje é obsolescência programada. A obsolescência programada é uma estratégia, um sistema em que empresas elas programam a redução do tempo de vida útil dos produtos, intencionalmente com o objetivo de fazê-los obsoletos em um certo tempo ou inúteis, e isso para estimular o consumo. E quando a irmã Vitória me trouxe esse tema, pelo nome mais diferente, assim, pelo nome não muito comum, eu pensei em obsolescência programada, mas meu Deus, que assunto é esse? Mas à medida que eu fui pesquisar, vi que é algo muito comum e imperceptível aos nossos olhos, quando nós conversamos com pessoas um pouco mais velhas que falam que os seus bens eram bens mais duráveis. Exatamente, não é verdade? Isso. Eram bens que se comprava uma vez e não se comprava mais durante toda uma vida. E bens que se passava de geração em geração. E esse assunto eu fiquei pensando, Deus, o que o Senhor quer falar conosco, né? A irmã Vitória trouxe esse assunto, com certeza dirigida por Deus,
porque foi imediato, assim. Eu acredito que ela mesma me procurou para me propor o assunto, né? E com certeza é algo que ela considerou importante e que eu também considero importante nessa tarde, trazer para você, adolescente jovem, que de repente ainda não trabalha, né, irmã Victoria, mas de repente já tem algum ganho, algum valor que vem à sua mão, em forma de mesada, em forma de um agradinho que os pais dão, ou você jovem que trabalha, que enfim já vende a sua força de trabalho, porque sim, quando nós estamos empregados de alguém, nós vendemos a nossa força de trabalho ao empregador. E este empregador, ele nos paga em espécie, em forma de salário. Então, nada mais... E você, para trabalhar, gasta um bom período da sua vida. Se, por exemplo, eu trabalho 7 horas, então, em 7 horas do meu trabalho, são 7 horas de vida que eu estou trabalhando. Gasta. Não é, meu vital? Gasta para que eu gere lucro ao empregador. No caso é diferente, porque eu trabalho na igreja, então o lucro que eu gero para o meu empregador, Senhor Jesus Cristo. É uma benção. Sim, mas é uma coisa atípica, né? Mas num contexto normal, essas 7 horas de vida são 7 horas dadas ao empregador e você retém ali, você recebe o seu salário em troca. E esse valor que você recebe, você deve usar para quê? Esse valor é usado para quê? Para suprir necessidades, né? Necessidades básicas. Mas nós vemos aqui, nesse tema que a irmã trouxe, que há gastos que infelizmente nós temos a mais que não seriam necessários. Que não seriam necessários por uma ação que eu posso dizer até desonesta de fábricas, um exemplo, né, de fábricas ou de estruturas de indústrias que já fabricam os seus produtos com data de validade para vencer. Que muitas vezes, né, eles fazem materiais, por exemplo, uma lâmpada. Uma lâmpada é fabricada, não é, irmã Vitória, com uma qualidade não tão boa quanto poderia ter. Para quê? Para que venha se desgastar num tempo X muito menor do que deveria. A irmã pode explicar melhor essa questão das lâmpadas, por exemplo, ou de outros materiais? Sim, temos vários exemplos da lâmpada, por exemplo, no ano de 1901, foi criada uma lâmpada que ela está acesa até hoje em um quartel de bombeiros na Califórnia. É a lâmpada centenária. Centenária. Né? Ela já tem 119 anos. 119 anos de uma lâmpada acesa. Só que ela foi criada com o intuito de durar um longo tempo. Só que os outros fabricantes, vendo a situação, eles não iam conseguir vender suas próprias lâmpadas, sendo que teria uma com uma melhor qualidade. Então eles formaram um cartel e fizeram uma estratégia, um sistema para controlar a produção e eles até mexeram nas patentes e colocaram que era para durar até 1000 horas as lâmpadas. Ou seja, para que na mentalidade dessas pessoas fabricar lâmpadas que durassem, lâmpadas duráveis, era como assinar ali a falência, não é verdade? Sim. Porque imagina, se essa lâmpada funciona há 119 anos, essa empresa teria dia e hora marcada para iniciar e para, enfim, entrar em falência. Mas que coisa desonesta é saber que o capitalismo gira em torno disso, né, irmã Vitória? A lâmpada é um exemplo, mas nós vemos que a indústria e o sistema mundano, enfim, ele nos incentiva sempre a consumir. É um consumo desenfreado. Desenfreado e impulsivo também, né? Sim, e pensem só, você jovem, nesse período de isolamento, o que as pessoas vão ter propensão a desenvolver em casa? A ansiedade. Fora as outras coisas que nós falamos antes, a ansiedade também é um fator que influencia na compra, né, irmã Vitória? Exatamente. Quantas vezes nós vemos pessoas falando que no ímpeto assim da ansiedade acabam comprando desenfreadamente coisas que não precisam,
coisas que enfim, influenciados pelo sistema mundano, E pelo quando marketing. não conseguem comprar, eles entram em depressão também. E depois gera aquele arrependimento quando vem a fatura do cartão, quando abre a carteira e vê que gastou muito além, e quando olha aquele monte de coisas que não são úteis, que você não vai usar, que literalmente foi o dinheiro posto no lixo. Então nós vemos que nestes tempos de isolamento, esse é um artifício também que o inimigo das nossas almas utiliza para que, além de nos sentirmos mal, não é verdade, por estarmos em casa, por estarmos impedidos de fazer o que é de costume, de ir à escola, dos afazeres normais da vida, venhamos também a nos perder nas finanças. Ai, mas eu sou jovem, eu não trabalho. Mas o valor que você tem, quem sabe você tem gasto em coisas supérfluas, né? Que não seria... Sim, quem sabe o celular que você tem é um bom celular, é um bom smartphone, e você sempre com aquele desejo de obter aquele smartphone da moda, sendo que não há necessidade, sendo que o celular que você tem supre todas as suas necessidades, não é? Então nós vemos que Deus nos chama para ter domínio próprio e controlar esses apetites da carne, porque sim, são apetites da carne. Porque na verdade o mundo nos influencia sempre a consumir, né? O capitalismo ele gira em torno de lucros, quanto mais lucro melhor. E que este lucro, nesta tarde, que venhamos a entender que esse lucro não venha por mim, nem por ti, nem pela minha vitória, não é verdade? Que venhamos a investir no reino de Deus, na nossa vida, que venhamos a investir um valor em formas de ofertas, em forma de oferta alçada na obra do Senhor, no trabalho do Heróis da Fé, da Associação Missionária, naquilo que realmente tem valor para Deus. As coisas eternas. Exato, Paulo disse que se almejarmos as coisas da terra tão somente, somos os mais miseráveis dos homens. Então, que venhamos nessa tarde não nos preocupar com o consumo exacerbado, porque entendemos, se você fizer uma pesquisa, na verdade esse tópico é para despertar o jovem da sua real necessidade. A palavra diz que se temos o que comer e o que beber, estejamos alegres com aquilo. E também nos diz que Deus supre as nossas necessidades. Se ele veste a erva do campo, os lírios do campo, não vai, né, suprir as nossas necessidades. Exato. E vestindo os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. Então, estamos num período que sim, a tendência é desenvolver ansiedade. Aquele que não se coloca aos pés do Senhor, a tendência é essa. Mas se você, jovem, tem sentido esse ímpeto de gastar aquilo que tem, aquilo que não tem, para suprir essa carência, essa necessidade de consumo, que hoje você possa colocar isso aos pés do Senhor. Se você está pensando em pegar seu celular e fazer aquela compra pela internet, pense 2 vezes. Pense se é necessário. Você jovem que só pensa em comprar saias novas, pense se é necessário adquirir estas saias de vestuário. Veja, pondere, veja se você tem essa real necessidade, porque Jesus nos chama à economia. Jesus nos dá princípios de economia, né, irmã Victoria? E na multiplicação ali dos pães e peixes, os cestos que sobraram, o que o senhor fez? Guarde para que nada se perca. Exatamente, para que nada se perca. Jesus não desperdiçava, Jesus não gastava com aquilo que não era pão. Nós vemos que o Senhor nos dá princípios, e se Ele nos dá princípios, a nossa missão é obedecê-lo, é viver e nos esforçar para obedecer os princípios que o Senhor nos dá. Nós vemos também que a questão da obsolescência, ela também vai, um exemplo bem prático, assim, é num tipo de roupa que se você compra e usa só uma vez. Sim. Isso é um tipo de olha que palavra difícil, obsolescência. Que a sociedade está sempre impondo algo para te consumir. Troque, o que vão achar de ti se eu tiver com esse celular? Não é? Exatamente. Que venhamos a viver segundo os padrões divinos, que venhamos a viver segundo o que Deus nos orienta, que venhamos a nos desvencilhar
dessa pressão do sistema mundano para o consumo Todo um exacerbado. sistema para nos apegarmos a esta terra, as Exato. coisas aqui E apegar em coisas que são passageiras. são passageiras, é provar. Nós sabemos que tudo é passageiro. Mas aqui nós provamos por A mais B que são mais que passageiros, são inúteis. Por que, né, perder tempo consumindo coisas que não vão nos trazer, que vão nos trazer uma satisfação só naquele momento do consumo, né? Exatamente. E depois uma tristeza, uma conta que você não vai poder suprir. Quem sabe você tá pensando, não, eu quero aquele celular top de linha que todos sabemos qual é. Quero aquele celular, eu preciso. E você fala com os pais, eu preciso daquele celular que tem imagem assim, imagem assado, que ele é rápido, processador. Aí você compra o celular e não é capaz nem de botar crédito no celular. E não é capaz nem de ter um plano para poder ligar para alguém. Fica utilizando o Wi-Fi emprestado. Que coisa ridícula, é extremo, né? Mas é verdade. Nós vemos muitas pessoas assim. E na verdade, com mais profundidade acerca desse assunto, o que leva a pessoa a querer consumir, a querer ostentar, porque ostentação muitas vezes é algo que ele nem vive, que ele nem é, o que é pior ainda, é uma mentira, é na verdade uma carência que ele tem de Deus e uma obra da carne, é a vaidade purinha, né? Sim. Então nessa tarde que esse assunto possa sim encontrar lugar no teu coração, que você possa entender e lembrar, não é, irmã Vitória? Exatamente. Quando for consumir algo, quando for colocar o seu dinheiro suadinho, se não foi você que trabalhou, foram seus pais, não é? Esse dinheiro suado, esse dinheiro de trabalho, que custou um preço sim de suor, e pensar no que você está investindo, onde que ele está indo. Isso vai me acrescentar? Isso é necessário? Então, esse assunto maravilhoso que na verdade me ajudou muito também, porque todas as informações, conhecimento, ele não ocupa espaço, né, irmã Vitória? Exatamente. E todo conhecimento que nos possa fazer passar por esta fase o mais intacto possível é muito bem-vindo, né, irmã Vitória? E nesta tarde a mensagem é: não gaste o seu dinheiro naquilo que não é pão. Não gaste o seu dinheiro, aliás, não coloque fora esses recursos. Eu pesquisando na internet um pouquinho, gostei muito de uma palavra, de uma frase dita por algum blogueiro, alguém conhecedor do assunto, que diz assim, que estes equipamentos, roupas, acessórios, smartphones, eles são feitos para serem jogados ao lixo. É literalmente isso, porque já saem de fábrica com validade vencida. Que coisa triste, né? Mas nessa tarde Deus nos esclarece e nos faz livres também dessa pressão que o mundo exerce sobre nós, principalmente as irmãs, né? As irmãs gostam muito. E na verdade não é nem que a gente goste de gastar, é que são várias as nossas necessidades. Como? A pressão também da sociedade para que a pessoa tenha o produto. Além disso, nós temos algumas necessidades a mais, quem sabe que os irmãos não tenham, né? Nos cuidados, enfim, que são diversos, né? Mas que nessa tarde venhamos a nos desvencilhar destas coisas e buscar o que Deus quer de nós, e buscar a direção do Senhor também nos gastos dos nossos recursos. Muito precioso esse ensinamento de hoje à tarde, né? Então vamos passar para a palavra de Deus. A irmã Prisca vai colocar ali a cortininha e a irmã Marcela virá nos trazer uma palavra vinda da parte do Senhor para as nossas vidas. Muito obrigada, irmã Vitória. Amém. Sopra com o vento do avivamento, enche todo este lugar. O Espírito desça, nós queremos tua presença. O fogo do Espírito não se apagará. O Espírito desça, nós queremos tua presença. O fogo do Espírito não se apagará, não se apagará, não se apagará, não. Voltamos então com a irmã Marcela.
Marcela. Irmã Marcela, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Valquíria. Paz do Senhor a todos os nossos irmãos videologados. Ela tem uma palavra extraordinária da parte de Deus para nós essa tarde. Irmã Marcela, tu tens liberdade. Amém. Hoje, então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre algo que tem sido muito falado nas escolas bíblicas. E hoje, as irmãs iniciaram o programa com este assunto. Eu não sabia, né? Não Nós sabia. conversamos a respeito disso. Que é o projeto que Deus tem nas nossas vidas. E eu gostaria de ler uma palavra que se encontra no livro de Isaías, capítulo 55 e versículo 8, que diz: porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e que os meus caminhos são mais que nem os vossos caminhos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Como lemos aqui nessa passagem, vimos que os pensamentos de Deus, eles vão muito além do que os nossos. Muitas vezes, irmã Valquíria, Deus às vezes nos revela o chamado que Ele tem nas nossas vidas, mas nós não sabemos como que Deus vai nos usar. Às vezes nós imaginamos que Deus vai nos usar de uma forma e Deus quer nos usar de outra. Por exemplo, na Bíblia tem muitos exemplos, mas eu gostaria de me referir no exemplo do profeta Jonas. Deus, quando mandou Jonas ir para Nínive, o projeto que Deus tinha era usar Jonas para ser usado por Deus e o povo ser salvo. É um povo muito violento, né? O povo de Nínive. Um povo cruel. E Jonas, ele queria mais era a morte daquele povo. Tanto que quando Deus salvou, Jonas ficou irado, dizendo que eles tinham que morrer. Mas os pensamentos de Deus, mais uma vez, foram além do que o de Jonas. Jonas achou que Deus iria usá-los para a destruição, mas Deus queria usá-lo para salvá-los. Aqui eu trouxe, para dar um exemplo, algumas sementinhas. Aqui tem uma sementinha de bergamota. Dentro desta semente tem um projeto de ser uma árvore e dar frutos. Aqui tem uma sementinha de mamão. Dentro destas sementinhas tem um projeto de darem frutos. E se nós plantarmos, regarmos, elas vão dar frutos. Mas e se nós pegarmos essas sementinhas e jogarmos no lixo? Elas vão dar frutos? Não, vão ser desperdiçadas. Vão ser lixos. E é isso que Deus tem para... Deus não tem isso para nós. Deus tem um projeto que nós nem imaginamos. E para que nós dermos frutos, nós temos que regar, plantar. E como é que nós vamos fazer isto? Orando, jejuando e buscando a vontade de Deus, que é muito mais do que nós imaginamos. Os pensamentos de Deus vão além dos nossos. É verdade. Que coisa linda, né? Irmã Marcela, e qual é a mensagem que a irmã tem para esse jovem que, como uma semente, ele já está plantado, já está fundamentado, mas tem encontrado dificuldades, irmã Marcela, neste período de isolamento, de continuar com a mesma velocidade, com aquela mesma força que ele tinha há 4 meses atrás, que se sente enfraquecido, que sente Deus distante, que não consegue
ter aquela mesma comunhão que tinha antes, porque afinal de contas antes estávamos juntos, reunidos, congregando, usufruindo, enfim, da força da presença mútua. E esse jovem que se encontra isolado, que se encontra sozinho, que mensagem que a irmã teria para esse adolescente que está sofrendo nesse período? Buscar a vontade de Deus com todas as suas forças e tentar e buscar de Deus uma revelação, porque quando Deus nos dá uma revelação de algo, nós ficamos ansiosos para que Deus cumpra aquilo que Ele nos prometeu. E é só na oração e no jejum e na busca que nós vamos alcançar o projeto que nós nem imaginamos ainda o que é. E é muito além do que nós pensamos. Porque os planos do Senhor são muito mais altos, muito mais elevados do que aquilo que podemos imaginar. A nossa mente, ela é limitada, irmã Marcela. Ela é limitada. A nossa mente não alcança as grandezas do Senhor. A palavra do Senhor diz que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que o coração do homem não percebeu e não entende aquilo que Deus tem revelado para aqueles que o amam. É verdade. E eu tenho certeza, jovem, que você está nesta programação é porque você ama Deus. Mesmo sem forças neste atual momento, mas você ama Deus. Você é uma boa semente que Deus plantou na face desta terra. E Deus quer que você gere frutos na sua presença. Deus quer que você frutifique. Deus quer alcançar a ti. Deus quer alcançar pessoas através de ti. Deus tem um projeto, um plano estabelecido com a tua vida, como nós havíamos falado no início, né? Nós temos aprendido nas escolas bíblicas sobre o plano ideal que Deus tem com cada um de nós, mas que este plano ideal que Ele tem com cada um de nós é muito mais abrangente, porque envolve a irmã Marcela, envolve a irmã Prisca, envolve a irmã Victória, envolve a igreja do Senhor, envolve para que o reino do Senhor seja estabelecido na face desta terra e que Ele possa, através da igreja, esse agente poderoso de Deus na terra, cumprir os seus propósitos e que a palavra do Senhor seja cumprida através de nós. Outrora essa responsabilidade foi dada aos gentios, mas hoje nós fomos enxertados na videira verdadeira. Nós estamos fazendo parte de Jesus, somos um com Ele. Nós, igreja, nós temos essa força em nossas mãos. Nós precisamos avançar. Se você se sente assim, a irmã Marcela falou que a forma de regar é orando, é jejuando, é buscando uma revelação de Deus para a tua vida. Se nessa tarde você se sente com as estruturas abaladas, se nessa tarde você se sente com as suas convicções estremecidas, a nossa oração, irmã Marcela, é para que o Senhor venha te fortalecer, jovem. A palavra de jovens, sois fortes. Então, nesta tarde, se você se sente enfraquecido pelas circunstâncias, entristecido pelos acontecimentos, feche os teus ouvidos para as notícias más e se concentre naquilo que Deus está falando. Em Isaías 55 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. E Ele está pertinho de ti, jovem, através dessa programação. Eu convido você a fechar os teus olhos e pensar em Deus, pensar no propósito que Ele tem na tua vida e que esta oração que será feita pela irmã Marcela, eu tenho certeza que vai alcançar a tua vida nesta hora. Aleluia. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus quer operar coisas grandes a partir de agora. Irmã Marcela, pode orar. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, entramos na tua presença, ó Pai, te agradecendo, Senhor, por mais uma programação, pela tua palavra, pelo que teu Espírito nos guiou, Senhor. Agora eu te peço pela vida de cada jovem, de cada um que está nos acompanhando, Senhor. Cumpra, Senhor, o teu projeto. Os teus pensamentos vão muito além do que os nossos, Senhor. Nós nem imaginamos o que tu tens para cada um.
Deus, mas que nós venhamos te buscar, Senhor, de todo o coração, para que aquilo que tu tens para as nossas vidas se estabeleça, que nós venhamos dar fruto, Senhor, para a tua obra, para a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, que a graça, que a unção, que a virtude do Espírito Santo esteja com você, jovem. E lembre-se, você não está sozinho. Você está isolado, mas não está sozinho. Primeiramente, tu tens a Deus, tu tens a companhia do Santo Espírito do Senhor. E pode contar conosco através dessas programações, porque nós estamos numa campanha que, além de ser uma campanha, é uma verdade espiritual, de que nenhum jovem se perderá. Então, conte conosco nesta batalha, nesta peleja que é ferrenha, que é difícil. Nós estamos batalhando contra os infernos para que nós venhamos a estar constantes na presença do Senhor. Nada irá te impedir, jovem, de ter o plano de Deus concretizado na tua vida. Nada pode te impedir, lembre-se disso. Buscai a Deus enquanto Ele está perto, e Ele está pertinho. E é desta forma maravilhosa sentindo a presença do Senhor Jesus. Neste estúdio aqui queremos nos despedir na paz, oração e união. Até amanhã na programação dos moços. É isso, irmã Prisca? Amanhã temos programa. Nessa semana ainda teremos a programação com os moços. Acredito que na sexta-feira. A nossa grade está mudando, não é verdade? Até nos acostumarmos com a grade nova demora um tempinho. Mas fique atento, se não receberes notificação, entra no canal Rádio Restauração Online para acompanhar o que está acontecendo. Alguma live com certeza vai estar no ar e vai ir de encontro à sua necessidade. O Espírito de Deus está nos dando um grande avivamento. Faça parte você também deste avivamento. Não fique alheio para que nenhum jovem se perca. É preciso haver esforço da tua parte. Então, desta forma maravilhosa, encerramos a programação na doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo.